Oi, gente, tudo bem? Eu sou Eliane Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam, capítulo 5, Siddhartha e seu filho. E a gente começa aqui com o Gary fazendo uma pergunta novamente, né? E porque a Purchá terminou falando alguma coisa sobre o filho dele, né? E o Gary pergunta, e o filho dele era J naquela vida? E a Purchá fala, sim. E o Gary, você está me dizendo que aquele que as pessoas depois chamariam de Jesus foi filho de Buda? E a Purchá, com certeza. E o Gary, não é possível, mas tenho que admitir que faz sentido. Digo que esses caras estiveram juntos e ajudaram um ao outro ao longo de todo o caminho. E o Arten, mas eles ainda não se lembravam do outro naquela vida porque até aquele momento ainda não tinham se encontrado. E Siddhartha começou a sofrer pela primeira vez em um longo tempo porque sentia falta de seu filho. Ele foi de vila em vila e atravessou o país com um peso em seu coração. Mesmo assim, depois de um ano ainda não tinham se encontrado. Felizmente, durante suas noites de repouso e reflexão, o treinamento e a disciplina de Siddhartha voltavam a ele de forma lenta, mas segura. Logo a calma começava a assumir seu devido lugar na mente dele. Lembre-se, tudo o que aprende permanece com você. Se você se esquecer temporariamente do que aprendeu, mais cedo ou mais tarde voltará à sua consciência. Esse é o caminho para a iluminação. Você se esquece da verdade, mas depois se lembra, e em um dia não esquece mais. E a Purchá, Harula, sendo quem era, sabia muito sobre as diferentes formas de espiritualidade. As muitas coisas que ele aprendeu em outras épocas também estavam retornando à sua consciência. Tanto Siddhartha quanto Harula possuíam a qualidade da perseverança, que, como você sabe, é o traço mais essencial para qualquer um em um caminho espiritual. Como resultado, eles estavam determinados a se encontrar, embora naquele ponto Harula já estivesse procurando há 3 anos. Então, um dia, em uma pequena fonte, Harula ficou entusiasmado. Um reconhecimento de imensa familiaridade encheu sua consciência. Ele se virou e lá, em pé, bem na sua frente, estava Siddhartha. Eles se reconheceram instantaneamente. Não se abraçaram nem deram pulos. Tal comportamento naquela época teria sido indigno. Eles apenas se curvaram quando estavam de frente um para o outro e lágrimas de alegria se formaram nos olhos de Siddhartha. Eles encontraram um lugar para sentar e conversar. Durante horas conversaram sobre a história de suas vidas, que ambos sabiam ser apenas isso, uma história. Nas semanas seguintes, eles se lembraram de tudo do passado e de tudo o que tinham aprendido. Sabiam quem tinha sido um para o outro através dos séculos e também tomaram uma decisão. Concordaram que passariam o resto das suas vidas juntos, aprendendo o que ainda pudessem ter para aprender e aplicando isso a qualquer coisa que surgisse em seus sonhos. Alcançariam juntos a salvação. Isso levou a uma aceleração do aprendizado até que eles finalmente sabiam tudo o que precisavam saber para se tornarem iluminados e também conseguiram aplicar o que aprenderam. Sabendo que seus egos precisavam ser completamente desfeitos, praticaram não tornar o sonho real. O sofrimento de Siddhartha logo foi curado. Uma das peças do quebra-cabeça é que, se o sonho não é real, não há necessidade de desejá-lo, e sem desejo, não há sofrimento. Mas eles levaram esse princípio do budismo ainda mais fundo. Se o corpo é apenas parte de um sonho, então não é real, o que significa que a dor que sente também não é real. Ninguém está sentindo dor real, é apenas um sonho de dor, e pelo fato de o sonho estar na sua mente, é possível mudar sua mente a respeito dele. Quando está sonhando na cama à noite, seu corpo físico não está lá, só sua mente. É a mesma coisa com este sonho que todos chamam de vida e o suposto tempo em que está acordado. Seu corpo físico não está aqui. Ele é apenas uma parte da projeção, como tudo mais. Siddhartha e Harula perdoaram suas vidas. Perdoaram o isolamento que sentiam no palácio. Liberaram a mágoa de perderem Yasudhara. Não é que não se lembrassem. Algumas pessoas pensam de forma equivocada que se perdoarem algo completamente, isso vai desaparecer da mente e nunca mais pensarão nisso. Não é verdade.
A diferença é que quando se lembra de algo que foi doloroso no passado, isso não tem mais qualquer efeito sobre a pessoa, não fere mais. A lembrança se torna neutra ao invés de dolorosa. É assim que sabe que perdoou. E eles não pensavam em termos de perdão naquela época, simplesmente pensavam nisso como não torná-lo real, porque é só um sonho, o que é a compreensão essencial a respeito do perdão. Ainda havia um passo que eles deixaram de lado, e compreenderam isso naturalmente, porque a consciência deles tinha sido expandida a esse ponto. Esse passo iria se tornar o foco mais tarde da vida final de cada um. E o Gary, quando li sobre o budismo há muito tempo, aprendi as 4 nobres verdades. Eles se dedicaram a isso? E a puxar. Eles certamente teriam compreendido tudo, incluindo o caminho óctuplo. Mas lembre-se, o budismo não se tornou uma religião por muito tempo. Siddhartha, que era Buda, não era budista. A religião veio de outros que tentaram segui-lo. E sim, Siddhartha teve alguns discípulos novamente, na parte final da sua vida, mas eles tiveram muita dificuldade em se aterem ao não dualismo, como acontece com a maioria das pessoas. Ainda assim, considerando-se tudo, o budismo contém grandes verdades que ajudam as pessoas a serem plenas de mente ao invés de sem mente. Nossos 2 amigos praticaram até que suas mentes conseguissem dizer a seus corpos o que deveriam sentir, ao invés de seus corpos dizerem a eles o que sentir. Eles chegaram a uma condição completa de causa ao invés do efeito. O mundo estava vindo deles. Tinham atingido o estado de Brahma. Tinham se tornado seres não dualistas. Siddhartha viveu até os 82 anos de idade. Harula apenas até os 52. Isso não importava naquele ponto. Passaram quase 30 anos juntos. Haviam dominado o mundo, exceto por uma coisa. Um dia, Harula disse a Siddhartha: ainda existe algo faltando, e penso que você sabe o que é. Siddhartha respondeu: sim, já chegamos até aqui juntos. Quero que despertemos em Deus juntos, um Deus único, conosco como um com o outro e com Deus. Ele não acrescentou com bom humor: da próxima vez, você será o professor. Eles sabiam que ainda tinham mais uma vida para viverem, não necessariamente porque precisavam dela, mas porque outros precisavam deles. Poderiam ter escolhido completar suas lições naquela vida, mas entenderam que o roteiro está escrito e que havia um plano maior no qual cada um precisaria desempenhar sua parte. Algumas vezes, o mestre tem que estar lá, mesmo que seja só para mostrar às pessoas a direção certa, e talvez ensinar 1 ou 2 lições aparentemente grandes para servirem como um exemplo para outros. Ambos sabiam que durante suas últimas vidas aparentes na Terra, experimentariam seu destino, que Deus daria o último passo para o retorno deles à unicidade da fonte. Quando Harula deixou seu corpo de lado, como resultado da mesma doença que atingiu sua mãe, ele sabia que a vida mais interessante de todas estava para começar. Estava feliz, pronto para seguir em frente e concluir o trabalho. E como um curso em milagres diria depois, quando estiver pronto para seguir adiante, vai com companheiros poderosos ao seu lado. Terminamos aqui o capítulo 5 e a parte 1, que era antes de Cristo. Agora, a gente nos próximos capítulos vai começar a parte 2 do livro, que é descer depois de Cristo. E daí iniciaremos o capítulo 6, que são as vidas finais de Jota e Buda. É isso aí, gente. Foi maravilhoso, né? E quanto aprendizado, quanto ensinamento. Mas é aquilo. Tem gente que me questiona, mas e se não for verdade? Você acha que importa? Estando nesse ponto do livro do 100, do desaparecimento, da vida em que Jesus e Buda se conheciam, importa se isso aqui é verdade ou não? Não, não importa. O que importa é a mensagem, é o contexto, é buscar a unicidade. Se você acredita ou não, é irrelevante, mas a mensagem que ele traz de unicidade é isso que importa. E eu espero que isso que esteja no teu coração. Um beijo e fiquem em paz.